Pronto, tô vivo. Ele tá avisando agora, né? Uhum. Oi, pessoal, vamos lá. Estamos começando aqui, estamos chegando agora aqui. Oi, Mary, bem-vinda. Então, vamos começar a nossa palestra sobre ansiedade e também, e também falar sobre a ansiedade de forma geral, mas também falar um pouco sobre a ansiedade, sobre o ponto de vista do tratamento floral, de terapia floral de Bach, né? Especificamente terapia floral de Bach, não é floral geral. Então, a ansiedade que é uma coisa assim que todo mundo já vivenciou em algum momento, né? E é muito comum, e o nosso mundo está cada vez mais ansioso. Nosso mundo está realmente doidão, ansioso demais. Então a gente acaba ficando numa situação em que parece normal, né? Parece normal. Você fica ansioso o tempo todo, fica ansiosa o tempo todo, depois de um mês, um ano, 2 anos, você não percebe mais que essa ansiedade é um desequilíbrio. Só quando tem uns picos de ansiedade, aí sim você fala, nossa, acho que eu estou ansioso. Mas na prática, a gente está vendo que as pessoas estão ansiosas 24 horas por dia. O tempo todo a ansiedade está fazendo parte dessa nossa cultura, dessa nossa maneira de ser, a nossa maneira de viver, né? E eu escolhi esse tema porque nessa época do ano é a época que a ansiedade aumenta, né? Final de ano aí a ansiedade aumenta e aumenta bastante. Todo ano é assim, né? Quando vai chegando perto do Natal, aí começa o trânsito pior, aí os shoppings ficam cheios, os supermercados ficam cheios, todo mundo preocupado em ter que viajar para visitar parentes, etc. E esse ano a gente tem uma complicação ainda. De um lado, a gente tem essa situação de que melhorou bastante a condição da pandemia, né? Então a gente está com muito menos morte, muito menos gente sendo contaminadas, mas, por outro lado, chegam notícias não muito auspiciosas, né? Chegam notícias um pouco preocupantes com relação à nova cepa do vírus, né? Que surgiu aparentemente na África e está se espalhando na África do Sul, né? E está se espalhando pelo mundo todo. Então já tem aqui em São Paulo, já tem nos Estados Unidos, na Europa, bastante, né? Então na Holanda, na Alemanha, na Bélgica, na Itália. Então realmente parece que isso veio, de certa forma, aumentar a ansiedade com relação a essa época. Imagina, você estava se programando para ir viajar, visitar algum parente que mora distante, que mora em outro país até, e agora a coisa já fica um pouco mais complicada. Então a gente estava começando a não precisar fazer quarentena indo para outro país, né? A gente estava começando a ter um pouco mais de liberdade, ter o chamado vida normal, né? Porque se a gente for pensar com calma mesmo, a nossa vida antes da pandemia podia ser tudo, menos normal, né? A vida já estava uma confusão total, a gente está acabando com o planeta aí, né, com o aquecimento global, com a poluição, com a falta de respeito para com a natureza, para com os outros, para consigo mesmo. Então a nossa vida não era tão normal assim, né? Não era não. Mas, seja como for, as pessoas esperam voltar àquela condição. Nem sei se era tão legal, né? E a pandemia parece que vem ensinar alguma coisa para a gente, né? Vem ensinar a gente a aprender a ser mais solidário e ter mais empatia. E como está um pouco difícil de ser humano entender essa mensagem, parece que a pandemia vai ficar aí mais um tempinho para a gente aprender a ser mais solidário, né? E também ter mais empatia, se colocar no lugar do outro. E isso, gente, cria ansiedade também. Você perceber que, nossa, olha, está começando de novo a pandemia. Oh, meu Deus do céu, está começando outra vez. Isso gera ansiedade. Claro que gera ansiedade. Tem todo o protocolo necessário, o potencial necessário para deixar a gente mais ansioso do que normalmente nós somos, né? E com relação a essa questão de ser ansioso, além do mundo todo estar ansioso, normalmente já estava, está mais ansioso agora por causa da pandemia. E antes da pandemia, a Organização Mundial da Saúde já tinha colocado que o Brasil era o país com a população mais ansiosa do mundo.
Olha que interessante. E a gente tem tudo para não ser ansioso, né? A gente tem uma natureza maravilhosa, né? A gente tem facilidade para um monte de coisas, mas, no entanto, é o país onde tem mais gente ansiosa, né? O que é estranho, né? No mínimo estranho. E a ansiedade foi, né, crescendo aí aos poucos, aumentando o ritmo das coisas, veio junto com o nosso desenvolvimento tecnológico e de consumo, né? Antes as pessoas tinham uma vida mais pacata, tinham uma vida mais tranquila, e isso, claro, ajudava a ter menos ansiedade. À medida que a gente foi se entregando para essa vida da Revolução Industrial, né, da tecnologia, não que seja ruim, tá? Não estou dizendo que a culpa é da. Mas é o uso que a gente faz, como o ser humano está utilizando essas facilidades. Então, a tecnologia, as fábricas, né, construir coisas, fez com que a gente tivesse a possibilidade do aumento de consumo, coisa que antes não era acessível para todo mundo, passou a ser, porque começou a ser feito em larga escala, né? Porque antes, se você queria uma roupa, você tinha que ir num alfaiate, numa costureira, e levava dias para ficar pronto. Agora não, agora você vai num shopping e tem a roupa lá para você, lá está pronta já, né? Então é claro que essa facilidade, que a gente teve essa percepção de que as coisas podem ser mais rápidas. Mas só que ao invés da gente usar isso a nosso favor, a gente começou a usar isso contra a gente mesmo. Porque a gente começou a querer tudo rápido. Tem que ser tudo rápido. Então, no nosso trabalho, a cobrança é que seja tudo rápido, é que você faça tudo rápido e bem feito, né? Os índices de produtividade têm que ser cada vez maior, nas próprias fábricas, né? Tem que produzir cada vez mais rápido, né? Quando o Ford teve a ideia lá da linha de montagem, então ele começou a criar essa condição de aceleração da produção e, consequentemente, tem que acelerar a venda também, né? Não pode ficar estocando os produtos na fábrica. E esse conceito que foi se impregnando no nosso inconsciente, de que tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser já, e tudo tem que ficar bem feito, e tudo tem, fez com que a gente tivesse que se adaptar na marra. Tem pessoas que são naturalmente aceleradas, mas tem pessoas que não são naturalmente aceleradas. Não tem nada errado com isso. Não, o importante é você cumprir o seu papel, fazer o que você tem que fazer, que é o quê? Sobreviver e ser feliz. Não é isso que você tem que fazer. E é claro que aí os parâmetros para a vida profissional passaram a ser parâmetros de muita aceleração. Então tudo é cobrado em função do tempo, que tem que ser rápido, tem que ser bem feito, e cada ano tem que ser mais, cada ano você tem que produzir mais, mas tem limite, né? Tem um limite. E isso gera um ambiente favorável à ansiedade. Porque a ansiedade é aquilo lá que é desconfortável de sentir, são pensamentos, sensações, que você sente um desconforto e parece que está sempre faltando alguma coisa. Por mais que você faça, parece que, puxa, está faltando alguma coisa. E esse faltando alguma coisa leva, assim, a gente para a ansiedade. Essa sensação de que está faltando alguma coisa. E, por outro lado, se está faltando alguma coisa, a gente começa a acreditar de que, opa, então eu não estou completo, ou eu não estou seguro. E se eu não estou seguro, eu fico com medo. E aí se associa a condição do medo à ansiedade, né? Antigamente, você imagina aí, há 200 anos atrás, se teve um roubo numa cidade, ou um assassinato, ninguém ia ficar sabendo, a não ser o pessoal que mora na cidade, mesmo assim, dependendo do tamanho da cidade, as pessoas não saberiam. Agora, hoje em dia, qualquer coisa que aconteça em qualquer lugar é imediatamente levado para todo mundo. Aí a sensação que você tem é de que aquelas coisas que estão acontecendo em vários lugares do mundo, roubos, assaltos, assassinatos, acontecendo em vários lugares do mundo, e cai tudo em cima da pessoa que está num determinado lugar, por exemplo, eu ou você, dá a sensação que está tudo assim. Não dá para sair na rua, é perigoso, porque está tendo muito assalto, porque está tendo muito assassinato. E não é bem assim, né? Se a gente for ver aí o número de roubos e assassinatos, comparando com o número de habitantes do planeta, não é tão alto assim. É legal? Não, não tinha que ter nenhum roubo, nenhum assassinato. Mas isso aumenta a nossa ansiedade, você começa a se sentir ameaçado. E a ansiedade faz com que a gente tenha a sensação de que tem um perigo rondando a gente. Tem uma coisa perigosa rondando a gente. E aí,
que eu faço com isso se eu nem sei direito o que é? Fica meio complicado, né? Eu não sei onde está o perigo, eu não sei direito o que é o perigo, mas eu sei que ele existe. Então a gente tem a sensação de que o perigo está sempre espiando a gente, esperando a gente dar uma fraquejada para ele vir nos atacar. Isso é ansiedade. Isso deixa a gente o tempo todo numa situação de desconforto total. E isso nos atinge de forma mental, emocional, energética e física. Física também. É claro que chega uma hora, isso sendo constante, todos os dias, isso vai gerando o tal do estresse, né? Vai gerando o tal do estresse. Então é claro que a pessoa fala, mas poxa, é normal que a gente tenha as notícias, tal. Sim, é normal, mas a gente tem que aprender a lidar com essas informações sem transformá-la numa realidade pessoal, sem transformar isso tudo numa ameaça que seja absolutamente constante em você, né? Porque não é real isso. E quando isso começa a chegar até a gente, através da mente, da percepção, né? É cognitivo, você ouviu uma notícia, alguém falou alguma coisa, você percebeu alguma coisa, você viu uma foto, ou assistiu um documentário, um filme, aquilo vai ser processado, né? Pelo seu cérebro, pelos seus pensamentos, pelas suas emoções. E o cérebro, quando chega uma informação para ele de que existe um perigo, ele avisa o corpo que o corpo tem que se proteger. E nesse aviso de proteger o corpo, você acaba recebendo uma quantidade maior de adrenalina, né? As amígdalas lá atrás começam a falar, opa, perigo. Então, joga adrenalina aí, porque essa pessoa vai ter que enfrentar uma situação difícil. E situações difíceis a gente enfrenta arquetipicamente de duas maneiras. Ou a gente enfrenta e sai para a luta, então tem que estar forte, tem que estar alerta, tem que estar pronto para agir com rapidez, né? Ou eu fujo. E essa descarga de adrenalina na nossa corrente sanguínea, quando você não sabe para onde fugir e nem sabe o que atacar, porque você não tem clareza do que fica lá no teu sangue, fica lá espalhando pelo seu corpo todo ali, e você não gasta isso e vai minando a sua saúde. Vai minando a sua saúde de várias formas. A gente tem que lembrar que tanto a nossa vida quanto a ansiedade é uma questão de equilíbrio. A gente tem que estar equilibrado. Ninguém está saudável fisicamente e doente mentalmente e diz que está em equilíbrio. Não está. Saúde é você estar bem mentalmente, emocionalmente, energeticamente e fisicamente. Tem que estar tudo bem. Quando uma das coisas desequilibra, aí a tendência é que você não tenha uma sensação de felicidade, de conforto, de saúde. Ao contrário. E a ansiedade, em último caso, se a gente analisar de uma maneira bem simples, a pessoa que está ansiosa, ela está em desequilíbrio. Ela está usando a percepção de maneira errada, ela está usando as ferramentas que poderiam ajudar numa situação real de maneira errada. Então, eu não preciso da adrenalina agora, porque eu lembrei que o meu time vai jogar com um time que é mais forte que ele no jogo hoje à noite. Vai me ameaçar de alguma forma isso? Não, mas o pensamento que eu tive é esse, que eu faço parte do time. Alguma coisa minha vai ser ameaçada, vai perder o jogo. E isso me deixa ansioso. Então você vê o nível de ansiedade que as pessoas ficam por causa do futebol. Aquela adrenalina alta, todo mundo depois sai, acaba se dando tapa, acaba até se matando. Porque ficou com um excesso de um recurso que não cabe naquele momento. Aí é usado de maneira desequilibrada. Então, para a gente ter equilíbrio, para a gente ter saúde, para a gente ter serenidade, a gente tem que estar equilibrado. Por que a meditação é um poderoso remédio contra a ansiedade? Porque nos equilibra. A ansiedade realmente vai nos equilibrar, o que é ótimo, né? O que é muito bom. E eu recebi um recadinho aqui da técnica dizendo que eu estou falando e não me apresentei. Então eu vou me apresentar. Eu sou o Sergue. E sim, sou terapeuta floral, sou especialista em terapias naturais, né? E tenho na minha formação pregressa a engenharia, administração, e sou diretor do Instituto Avalon de Terapias Naturais, onde a gente atende e também dá cursos de formação para terapeutas. Bom, já estou devidamente apresentado. Se vocês têm alguma pergunta para fazer, por favor,
Fique à vontade, aí pode perguntar. Mas continuando aqui com a nossa conversa. E agradeço muito a presença de vocês aí, muito obrigado, obrigado mesmo. Se você puder compartilhar, melhor ainda. Para o pessoal ter ideia aí de como é que é essa tal da ansiedade que é tão forte, que atrapalha tanto a vida de tanta gente. Sinceramente, olha, na minha prática de consultório, acho que em torno de 90% das pessoas, ou mais, tem uma ansiedade num nível perigoso, num nível desequilibrante que pode provocar outros sintomas. Né? Então, porque a ansiedade traz para a gente sintomas de todo tipo. E é claro que, sem a gente saber, aí sim, olha, que é uma característica da ansiedade. O próprio desequilíbrio já dá um alerta lá para a gente, interno, de que tem um perigo. Você está desequilibrado, isso é um perigo. E se você não se reequilibrar, você acaba deixando que esse desequilíbrio permita a entrada de energias negativas, que vão desde pensamentos negativos até vírus. Então a gente precisa do tal do equilíbrio. Né? E ficar equilibrado não é ficar parado, é estar em equilíbrio. Né? Equilíbrio é você ter um movimento harmonioso. Você tem um movimento em harmonia. Como está aí a Terra girando em torno do Sol, a Lua girando em torno da Terra. Estão parados? Não, mas estão em equilíbrio. Tem um movimento harmonioso. Né? Como você toca uma música. Então você tem que tocar a música no ritmo. Tem que estar em equilíbrio. Se você toca sem o ritmo, sem o equilíbrio, sem a harmonia, é desagradável de ouvir. Não é gostoso ouvir. Aquilo, opa, coisa chata. E é isso que acontece com a gente quando a gente não tem essa capacidade, essa percepção do equilíbrio ou do desequilíbrio. E como eu disse antes, em função dessa nossa vida que foi acelerada, em função do consumo principalmente e da tecnologia, que a gente não aprendeu a usar de uma maneira adequada, né? Eu já atendi várias pessoas que têm insônia porque não conseguem sair da rede social à noite. Está com sono na hora de dormir, mas tem que ver o que está acontecendo, tem que saber porque chegou o negócio, tem que responder, tem que... Como se fosse uma obrigação, e não é, né? E não é. Você recebeu um WhatsApp agora. Não necessariamente você precisa responder agora. Se for uma emergência, se não for, deixa para depois. Então isso realmente é uma coisa interessante. Eu que sou do tempo que não existia celular, a gente sabia que, olha, o telefone, que você chegasse em casa, você ia ver lá que tinha um recado, né, e isso assim, depois do advento da secretária eletrônica, porque antes disso nem isso, você não sabia que te ligaram, né? E como dizia Confúcio, o grande filósofo chinês, a ignorância é a mãe da felicidade. Então você não sabe que está acontecendo alguma coisa, você fica mais tranquilo. E hoje as pessoas têm esse vício, essa gula de querer saber tudo o que está acontecendo o tempo todo. Isso é altamente eficaz para desenvolver ansiedade. Então a gente tem que dar uma diminuída nisso. Então a ansiedade traz essa sensação de insegurança, de desconforto. E se a gente for pegar lá o tio Freud, né, quando falou de ansiedade, ele colocou a ansiedade como sendo medos. Medos. Então tem o medo do nascimento, o medo da separação, né, tudo isso era visto por Freud como um tipo de ansiedade. Então, é um tipo de ansiedade que a gente acaba carregando pela vida toda. E as pessoas não têm a clareza de quando chegam até o terapeuta, descrever a ansiedade dela. Ela pode só chegar e falar, estou ansioso. Tá? E aí, se o terapeuta se deixar levar apenas por essa informação, a chance que ele tem de errar na terapia é enorme. É enorme. Porque a ansiedade não é uma coisa simples em si. É um conjunto de sensações, é um conjunto de situações que a gente percebe, o nosso aparato, mente, emoções, físico, percebe como ameaça, como perigo, como um desequilíbrio, que eu acho que é a melhor palavra para descrever. Né? Porque se eu estou andando meio cambaleante, eu não estou andando firme, eu posso cair a qualquer momento. Se eu estou andando por uma calçada que está toda desnivelada, eu posso cair a qualquer momento. Então, é mais ou menos essa a sensação da ansiedade. É que alguma coisa ruim, alguma coisa que eu não quero, vai acontecer a qualquer momento, a qualquer instante. E isso tira da gente a serenidade e a gente fica produzindo adrenalina. Vai jogando adrenalina o tempo todo. Claro que isso é ruim. E tem determinadas ações que a gente faz sem perceber que são
promotoras de ansiedade. Por exemplo, tomar muito café, tomar muito álcool, comer muito açúcar, tudo isso, tudo que excita, tudo que deixa a gente acaba ficando mais ansioso. E aí o corpo vem lidar com isso, vai ter mais adrenalina. Como é que eu anulo isso? O nosso sistema nervoso simpático, quando se sente ameaçado, ele fica alerta. E aí o que a gente tem que fazer? Tem que ligar para o sistema nervoso parasimpático e falar: oh, você é o cara da parada, para a minha ansiedade. Você quer parar de produzir adrenalina e você conseguir ficar mais tranquilo. Eu já citei aqui agora há pouco a meditação. O que é meditar? É acalmar os pensamentos. É focar numa determinada coisa com serenidade. Tá? Uma vez eu atendi uma pessoa que eu falei para ela focar. Ela falou: mas eu fico o tempo todo pensando nessa coisa. Isso é foco. Não, não é. Aí é obsessão. Quando você pensa só uma coisa o tempo todo, é obsessão. E a obsessão é também um gatilho muito forte para a ansiedade. O excesso de preocupação é um gatilho muito forte para a ansiedade. Então, se a pessoa fala que é ansiosa, mas não te fala que ela tem excesso de preocupação, e você vai querer dar um floral para ela, você erra. Você não foi na causa, que é pensamentos obsessivos. A pessoa só falou que era ansiosa. Aí, pessoal que trabalha com terapia floral de Bach, pensa ele ansioso, a pessoa é ansiosa, então deixa eu dar um agrimony. Né? O agrimony é útil em ansiedades, mas não é o único útil em ansiedades. Né? Não é por aí. O agrimony é um dos florais que serve para ansiedade. Se a gente falar de uma maneira mais ampla, os 38 florais mais o Rescue servem para tratar a ansiedade. Por mais incrível que pareça. Se a gente seguir, por exemplo, a linha de Freud, que fala sobre vários tipos de medo, que ele coloca como sendo ansiedade, então só aí a gente já tem 5 florais para medos, que atendem à classificação do Freud lá também. Né? Então eu posso... O que é mais comum como medo para o ansioso? A ansiedade eventual pode ser porque eu tenho medo do que eu estou vendo ali, está tendo um assalto do outro lado da rua, então eu fico ansioso, porque eu quero sair daquilo, quero me proteger. É normal essa ansiedade? Sim, é normal. Mas virei a esquina, passou daqui 5, 10 minutos, estou tranquilo de novo. Agora, se eu tenho uma ansiedade crônica, em que eu vejo um assalto, e aí eu fico apavorado com assaltos durante dias, aí eu já não é mais normal. Aí já tem um outro problema. Aí eu tenho um medo, desenvolvi um medo específico, né, no caso de assaltos. Então, eu tenho medo de assalto. Então, tudo que tem a ver com assalto já me deixa ansioso. Se você vai para um lugar que você não conhece, você vai para um lugar que você chega e vê que a iluminação do lugar não é muito boa, você vai num lugar que você olha para a cara das pessoas e acha que elas não são confiáveis, né? Se você vai enfrentar qualquer coisa que possa colocar você em risco, não que seja real, mas que você imagina que esse risco possa acontecer, você já fica numa ansiedade altíssima. E o pior, quando se fala de ansiedade generalizada, é quando você sente ameaças, você sente medos e você não sabe do quê. Você não é capaz de precisar. Então, quando chega um cliente e fala assim: eu tenho uma ansiedade terrível. Então, vamos ver como é que é a sua ansiedade. Como é que ela aparece? Tem algum gatilho? Tem alguma situação específica? Eu tenho ansiedade o tempo todo, de tudo. Mas me dá um exemplo. Eu tenho ansiedade, sei lá, eu sinto que tem uma coisa que pode acontecer. Então, quando você vai fazendo perguntas, você vai vendo que o que essa pessoa sente e está chamando de ansiedade só é medo. Ela tem medo de coisas que ela não conhece. Ela tem um medo que não é preciso. E eu me sinto ameaçado por alguma coisa que eu não sei o que é. Mas eu tenho essa sensação, essa percepção de que eu tenho um medo presente o tempo todo. Então é claro que isso é, inclusive, comum a pessoas que são mais sensitivas. Né? Pessoas que são médiums, por exemplo, ou simplesmente sensitivos, que percebem mais as coisas, sentem a mudança da energia de um local, sente a percepção até de entidades e não consegue classificar o que é, sente essa ansiedade, fica o tempo todo ansiosa. Então aí tem um floral para esse tipo de medo, que é o Aspen. O Aspen vai ajudar nesse tipo de situação. Enquanto o medo do assalto, lá, que é uma coisa bem definida, bem classificada, é outro floral. Não adianta eu dar, por exemplo, o Agrimony, que é o floral para ansiedade. Essa pessoa não está ansiosa, porque ela é ansiosa, está com medo de assalto. E aí eu tenho que dar um Mimulus, que vai ajudar.
E existe ainda, por exemplo, a pessoa que é preocupada demais, que está, como eu já contei de um cliente que ficava com pensamentos obsessivos o tempo todo, também não adianta dar o agrímulo. Então, essa pessoa tem que dar para essa pessoa o white chestnut, que é o floral para pensamentos obsessivos. Então, vocês veem que, às vezes eu vejo essas fórmulas prontas, né? Fórmula floral para ansiedade. Não tem como fazer isso, gente. Você vai atender alguns tipos de ansiedade, mas não todos. Aí a pessoa que não se enquadra naquela fórmula já pré-definida, vai falar, floral não funciona. Já tomei 5, 10 vidrinhos daquele lá, que é para ansiedade, não adiantou. Porque o floral é para pessoa. Todas as terapias naturais têm que ser encaradas assim, olha. Não é a doença que é o foco, não é o desequilíbrio que é o foco, é a pessoa. Como é que você deixa essa pessoa equilibrada? Essa pessoa em desequilíbrio, ela está reagindo de determinada maneira. Então a gente tem que fazer com que ela reaja de uma maneira positiva, de uma maneira adequada. Se é o medo que está gerando essa sua ansiedade, tem que tratar o medo. Se é o excesso de preocupação que gera ansiedade, tem que tratar o excesso de preocupação. Se é uma sensação de descontrole, nossa, qualquer coisa, eu estou num jeito de estresse que parece que estou ficando maluco, parece que eu estou. Aí é o outro floral, tem que ajudar aí com o Sherry Plan, que é uma outra situação de ansiedade. Ou seja, a gente tem que entender que nós somos estimulados culturalmente a sermos ansiosos. Tem uma cobrança, né, da nossa cultura para ser ansioso. Né? Então você encontra com um amigo nessa época agora aí e fala, está chegando Natal, o ano passou rápido, é verdade, o ano passou rápido, chegando Natal. Você já foi fazer suas compras e você não foi ainda, na hora daquele, nossa, e agora não fui ainda. Né? Então isso gera ansiedade, porque é como se o Natal fosse a única época do ano que você tem que dar presente para as pessoas que você ama. Né? E não é bem assim. Quem a gente ama, a gente tem que amar o ano inteiro, não só no dia de Natal. Né? Tanto que é normal, por exemplo, você ver pessoas absolutamente ansiosas para a festa de Natal. Tem gente que já está desesperada agora. Quem que vai convidar, como é que vai ser, o que vai fazer. Planejar é absolutamente normal e tem que planejar. Mas o planejamento é justamente para você não ficar ansioso. A ideia de você planejar, você ter uma visão antecipada das coisas, para que você não entre em ansiedade, de achar que tudo e qualquer coisa pode acontecer para que a coisa não dê certo. Então, é importante a gente planejar, sim, mas não ficar ansioso. A ansiedade não vai resolver nada. Agora, uma das características da ansiedade é a angústia. Aliás, a palavra ansiedade vem do latim, uma das traduções dela é angústia. Aí sim a gente tem uma ligação direta entre a ansiedade e o floral agrimony. Porque o agrimony é aquela pessoa que ela não expressa a sua ansiedade. E se ela não expressa a ansiedade, o acúmulo dessa pressão, dessa tensão, dessa adrenalina vai ficando cada vez mais intenso. Então essa pessoa vai tender a somatizar e ela vai agir para aliviar essa pressão, essa tensão, essa ansiedade, ela vai agir de maneira desequilibrada e não de maneira equilibrada. A maneira desequilibrada que essa pessoa vai agir tem a ver com, por exemplo, a hora que ela pode, né? Porque ela não fala para ninguém que ela está com algum tipo de angústia. Ela não comenta isso com as outras pessoas, então ela não alivia. Né? A melhor parte da terapia, psicologia, florais, é você poder falar, passar aquilo que está te angustiando para fora. Você tira aquela energia para fora. Através da palavra a gente faz isso. Ajuda muito. Né? Eu me lembro quando era bem jovenzinho e eu fui fazer psicanálise, e uma das coisas que o psicanalista me falou, e foi muito útil, falou, quando você está sentindo muita ansiedade, escreve a respeito. Né? Que era uma maneira de eu levar material para ele depois, mas também de na hora daquele alívio, você escreve e alivia. É importante você colocar isso para fora de alguma maneira, porque senão você fica só trazendo coisas e explode, né? E é isso que acontece com a pessoa que precisa de agrímulo, né? Ela acaba explodindo de alguma forma. Como é que ela explode? Ela começa a beber demais, ela começa a comer demais,
ela começa a comprar demais, ela tem que sublimar. Ela tem que sublimar essa angústia que está dentro dela de alguma maneira, né? E o faz de maneira desequilibrada. Então, uma coisa que aparentemente parece que está ajudando, na prática está atrapalhando, está gerando outros problemas. É um tratamento, né? Isso de você beber mais, comer mais, jogar mais, fumar mais, usar qualquer tipo de droga para deixar você menos ansioso, na prática tem efeitos colaterais piores do que a ansiedade, do que aquilo que você quer tratar. Então, realmente, aí nesse caso, o agreement é muito bem indicado. Mas não é toda ansiedade que pode ser tratada só com o agreement. Pode usar agreement, mas não pode ser só ele. Tem que ver outras situações. Não é? E assim, tem que levar em conta se é uma coisa pontual, aconteceu uma vez, então, sei lá, você comprou um carro novo e está demorando para entregar, tal, era uma semana, agora falaram que é 2, agora que é 3, mas o carro chega, a ansiedade vai embora, não tem problema nenhum. Agora, quando é crônica, o que é cada vez mais comum na nossa sociedade, principalmente no Brasil, que é o campeão mundial de ansiedade, aí tem que ser tratado sim, tem que procurar ajuda sim, né? E toda ajuda é bem-vinda. Estou tomando Floral, então não preciso meditar. Não, precisa sim, você precisa meditar, você precisa se alimentar de maneira adequada, né? Então não adianta você comer um monte, você chegou, trabalhou o dia todo, está puxado no serviço, trabalhou até as 10 da noite, fez hora extra, aí chega em casa cansado, ansioso, porque não deu tempo de fazer tudo, amanhã o chefe vai cobrar. Aí o que você faz? Você come um monte, né? Come bastante. E ainda, se possível, acompanhado de uma cervejinha, de um vinho, e depois tente dormir, né? Então, isso realmente não é o jeito mais certo de você lidar com a sua ansiedade, né? Não é por aí. Concordo com você, Adriana, que hoje em dia, de forma geral, o pessoal tem fugido bastante das emoções negativas. É como se fosse pecado você ter emoções negativas, né? Não fica bem você colocar na rede social, colocar uma foto sua ali, super ansiosa, colocar uma foto que você está com muito medo, colocar foto. Não, você sempre mostra, né? Eu nunca vi foto no Facebook, no Instagram, de gente que está saindo de uma consulta do psiquiatra, né? Tá ali ó, a plaquinha do psiquiatra. Oi, gente, estou saindo aqui do psiquiatra. Eu nunca vi isso. As pessoas têm que vender uma imagem de equilíbrio. Mas a imagem de equilíbrio não te equilibra, né? Tem que estar dentro de você esse equilíbrio. Você tem que se equilibrar de várias maneiras. Então, olha, é bom fazer exercício físico? Claro que é. Está mais do que comprovado que você diminui a adrenalina na hora que você faz bastante exercício físico ou adequado e, ao mesmo tempo, você produz serotonina, que é o que faz a gente diminuir a adrenalina. Aí, com isso, a gente consegue ficar mais tranquilo, ficar mais sereno, tá? E tem gente que vai achar que, não, mas se eu fizer muito exercício e não me alimentar direito, aí, poxa, não vai dar certo. Alimentar direito e não alimentar demais, né? Então, realmente, é o que tem que ser feito com equilíbrio. O segredo de manter-se menos ansioso é buscar o equilíbrio. A Danda perguntando aqui, né, sobre quais os florais que pode usar junto com a prática de yoga e meditação. Vai depender de cada pessoa, né? Depende muito. É o desequilíbrio de cada um mesmo. Então, uma pessoa que, por exemplo, é muito impaciente, ela fazendo yoga e meditação, provavelmente ela vai ficar muito menos do que isso. Mas tem dias que desequilibra, tem época que a coisa desequilibra. Mas se é um perfil da personalidade dela, aí é interessante que ela use, por exemplo, o impatience, que é para pessoas que são impacientes. Que é outra queixa comum, a pessoa nunca fala que é impaciente quando ela vem para a consulta. Ela fala que ela é ansiosa. E aí o terapeuta menos avisado dá agreement de novo, mas não vai resolver porque essa pessoa é impaciente. Que é difícil para a pessoa saber o nome do que ela tem. É complicado isso. O terapeuta que tem que saber como aquele quadro pode ser descascado, né, cebolas descascadas, para ele enxergar qual é o desequilíbrio real daquela pessoa. Por isso que terapia não é como um remédio alopático, um analgésico que você toma e a dor some. Que só some durante um período, porque a causa ainda não foi tratada. E a terapia não, é um processo
É um processo em que a cada sessão que a pessoa venha, ela vem com um pouco mais de conhecimento, de autoconhecimento dela mesma e consegue passar para o terapeuta um pouco mais de informações sobre ela. Por isso que é importante, se a gente puder, ter acesso a outros recursos que possam ajudar o terapeuta. Por exemplo, na minha prática de consultório e o pessoal que faz curso comigo, a gente sabe que pode usar a íris, a iridologia, para ver. Eu olho uma íris, eu sei se a pessoa é ansiosa ou não. Se ela é um ansioso crônico ou não, está ali. Eu vejo o sistema nervoso simpático dela, o parasimpático dela. Eu vejo características comportamentais que me dão a dica na hora. Uma foto Killian também tenho isso na hora. É possível. Né? Mas é perfeitamente possível a gente tratar uma pessoa sem esses recursos, que ajudam, aceleram, mas só através de eu conseguir tratar a pessoa pela conversa, pela anamnese. Né? Também concordo, Diana, que a gente deveria ter como matéria pedagógica estudar as próprias emoções, que na nossa cultura as emoções são realmente não são bem vistas, né? Tanto que era comum a pessoa chegar no médico com um monte de queixas, o médico faz os exames, não acha nada e fala, isso não é nada, não. Não é nada. Tá, é coisa da sua cabeça, como se a emoção não fosse nada. A emoção é tudo na gente. A emoção é realmente o que faz a gente viver, né? Você reage às coisas com a sua emoção, você sente as coisas com as suas emoções. E não tem nada de errado a gente ter emoções, faz parte do nosso ser. Uma pessoa que não tem emoções é um robô. Né? Ou fica nem o Spock lá daquela série Jornada nas Estrelas, né? Aquele, de um povo, os vulcanos, que não tem emoção, só razão. E ter só razão é aquilo lá que a gente sofre quando tem um problema no banco e a resposta de um robô te fala, o sistema é assim. Então não tem alguém que vem saber da sua angústia. É horrível isso, né? A gente não ter isso. Durante o nosso curso de florais de bar, a gente estimula as pessoas a tomarem todos os florais durante o curso, né, para justamente sentir o efeito floral e as emoções que foram destacadas ali e conversar entre si. Eles conversam, né, e ficam sabendo mais sobre as emoções e que ter emoção não é pecado. Né? Então, você se conhecer, o autoconhecimento, você chegar à conclusão que você é ansioso, ótimo. Você já sabe que você tem essa coisa a tratar. Então, quando você reage às situações, você já reage descontando essa ansiedade. Isso é muito útil, né? Perfeito. Se você sabe que aquela rua tem um buraco em determinado lugar, você desvia do buraco. O buraco vai estar lá, mas ele não te afeta mais. E é isso que a gente tem que aprender a fazer com relação às nossas emoções quando elas estão em desequilíbrio. Né? Estão em desequilíbrio é mais ou menos isso. Obrigado, mas a Maria está dizendo aqui que não abre mão dos florais, né? Para não sair atropelando por aí, né? Dar aquela analisada antes, diminuir realmente, com certeza, o tamanho dos problemas. Que realmente é isso. Quando a gente está meio desequilibrado, a gente exagera na percepção. Aquilo que é o nosso ponto fraco é mais ou menos assim: você está aqui, você está equilibrado. Aí, quando tem alguma coisa que te desequilibra, e apareceu, caiu aqui uma aguinha aqui, você está equilibrado, ela espalha por igual aqui, tudo bem, mas quando você está em desequilíbrio, toda aguinha cai aqui, vai para esse outro lado aqui, de maneira intensa. Então, a gente tem que realmente conseguir se cuidar com relação a isso. E os florais, como a Marisa está colocando aqui, a gente não pode abrir mão mesmo, porque eles ajudam muito a gente não a ser diferente, ao contrário, é a gente ser a gente mesmo, mas ser a gente mesmo na nossa melhor condição. Ser a gente mesmo com os nossos pensamentos e emoções equilibradas. E com isso, é claro, que eu consigo ter uma vida com menos ansiedade. Porque eu percebo as coisas do tamanho que elas realmente são. E não do jeito que a ansiedade mostra. Né? Então, se eu estou aqui em casa e eu tenho medo de briga, de assalto, não sei o quê, e você escuta um estouro aí fora. Oh, meu Deus do céu. Um estouro, deve ter gente aí dando tiro um no outro. E você vai ver, não é uma criança que soltou bombinha, fez qualquer outra coisa, e a pessoa fica na angústia, às vezes, durante horas, com uma coisa que ela imagina que seja realmente um problema. Né? Então, não é por aí. A gente tem que... Problemas existem e vão sempre existir. Depende da gente saber lidar com eles. E a ansiedade não é uma forma adequada de lidar com os problemas. Ao contrário, ela passa a ser mais um problema.
porque a gente não vê o problema como ele realmente é, né? Eu costumo usar como exemplo a sombra, né? Se eu pegar a mão aqui, né, e colocar na frente da luz, e eu vou olhar, ao invés da mão, eu olhar para a parede, a luz está aqui na frente, bate na mão, iluminou bem a mão, mas eu não olho para a mão, eu olho para a sombra. E a parede estando distante, quanto mais distante a parede estiver, maior é a sombra. Então, com isso, o que acontece? Eu não estou vendo o problema real, que é a mão. Eu não estou vendo a realidade. Eu estou vendo a sombra da realidade. E quanto menos ela estiver perto da realidade, maior fica. Maior fica. E aí a gente acaba realmente tendo, né, uma sensação de que a gente nunca é capaz de resolver as coisas. Claro que é. Até porque a gente é que cria a maioria dos problemas. Então a gente tem que ser capaz também de melhorar as coisas assim, né? É por aí que a gente consegue ter uma vida adequada. Agora, a ansiedade gera um monte de desequilíbrios físicos. Problema, olha, enxaquecas, tonturas, problemas gástricos, né? Normal, a pessoa tem úlcera, tem refluxo, gastrite. Então a gente realmente tem um monte de problemas físicos sérios, prisão de ventre, soltar o intestino, né? Problemas de coluna, dor nas costas, né? Então, como a Marisa está colocando aqui, né? Não tinha um dia sem dormir. Realmente é porque a gente vai ficando tenso, né? Então você vai ficando tenso, vai ficando tenso. Então, bruxismo, dor no ombro, dor nas costas, é, perda de memória, tudo isso acontece em função da ansiedade. O estresse vai acumulando até chegar em casos bem graves, como a síndrome do pânico, que nada mais é do que um transtorno de ansiedade. Eu começo a me sentir ameaçado por tudo e todos e não sei o que é, não sei qual é essa ameaça, não sei como lidar com isso, não tenho como, né? Se fosse, sei lá, um leão, dá para correr do leão, ou dá para enfrentar o leão, mas eu não estou vendo o que é. Eu sinto uma ameaça enorme. E aí esse excesso de adrenalina que fica no meu corpo, a pessoa tem taquicardia, tem falta de ar, porque fica tudo descontrolado. Fica tensa, né? E nada funciona direito. Tem que lembrar que quando a gente fica tenso, o fluxo de energia no nosso corpo fica totalmente alterado. Desde a corrente sanguínea, desde o sistema linfático, até o fluxo de energia vital, pelos seus meridianos, pelos chakras, fica tudo travado. Então é claro que não vai ter um resultado bom. Ao contrário, você está travando a vida. Você trava a vida ali nesse momento. Então tem que aprender a se liberar disso. Se liberar disso. E a síndrome do pânico nada mais é do que um excesso de ansiedade. Um excesso de ansiedade que com os florais é absolutamente fácil tratar. Desde que você conheça bem os florais, né? Você consegue tratar sem efeito colateral e de uma maneira muito eficaz e muito rápida, né? Realmente você consegue fazer isso. Por quê? Porque você vai entender o que acontece com essa pessoa, por que ela reage diante das situações da vida com tanta ansiedade. E o grande problema da síndrome do pânico é que a pessoa não enxerga qual é a fonte da ameaça. E acontece a qualquer momento, não tem um gatilho específico. Pode acontecer na televisão, ou estou na academia fazendo exercício, que é para relaxar, eu acabo tendo uma crise de síndrome do pânico no cinema, andando no parque, não tem um gatilho claro. Então, por quê? Porque a pessoa já lidou, acumulou tanta ansiedade nela, que aí aquela aguinha que cai aqui começa a escorrer para onde não devia, né? E aí a pessoa tem mesmo sintomas físicos graves, acha que está tendo um infarto, né? Por isso o medo da morte. Eu não sei o que está acontecendo comigo, está tudo esquisito, estou travando, a pessoa tem medo mesmo de morrer, né? Então isso é típico. Agora tem outras situações que a ansiedade provoca, que também é terrível, que é a síndrome de burnout. A síndrome de burnout que acomete principalmente pessoas que têm um trabalho mais estressante, como pessoal da área de saúde, policiais, professores, né, que cuida de gente, que trata com gente, e a solicitação é muito grande, muito forte, a pessoa acaba tendo essa síndrome que a pessoa trava também, né? A pessoa vai ficando, assim, em termos de emoções, vai ficando uma pedra de gelo, ela vai deixando de interagir com a vida. É bem terrível mesmo. E é o que? É ansiedade. Então também síndrome de ansiedade que tem que ser tratado. Porque tem
N sintomas físicos que vai depender de cada pessoa, da herança genética dela, do tipo de alimentação, do tipo de atividade que ela faz, do tipo de ambiente que ela vive, né? Então ela vai ter um tipo de reação. E aí a terapia é que consegue ir entendendo esses processos e ajudando essa pessoa. Por isso que eu disse que é bem provável que a gente utilize para tratar a ansiedade todos os florais de Bach, mais o Rescue, né? Que realmente é difícil você precisar. Porque eu fico incomodado quando eu vejo sempre essas tabelinhas, ansiedade, agrímone. Também, mas não só, né? Às vezes não é nem ele que tem que estar presente. Então a gente tomar cuidado com relação a isso, porque realmente as pessoas acabam sendo, não digo enganadas, mas não sendo beneficiadas como poderiam com os florais em função dessas ah, simplificação exagerada das coisas, né? Que é uma coisa que eu acho importante. No sistema floral, a maneira de produzir o floral é muito simples, mas extremamente simples. A maneira como você prepara uma fórmula de florais é muito simples também, né? Agora, o que não é simples? É a pessoa. Então, o ser humano é complexo. As dificuldades do ser humano que são complexas. Então, o terapeuta tem que ter tempo, por isso o processo de terapia, e a pessoa tem que ter tempo para ir se percebendo e, a partir daí, você conseguir chegar a um resultado de maneira simples, com o uso dos florais, que a pessoa vai usar ali 4 gotinhas, de 4 em 4 horas, né, e vai vendo a sua vida melhorar, 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 sempre. Sempre melhora, né? Então, isso é muito interessante com os florais de Bach. E realmente eles surpreendem positivamente com a sua capacidade de reequilibrar uma pessoa. Lembrando sempre, como eu já falei agora há pouco, floral não reprograma uma pessoa. Floral libera a pessoa que ela realmente é. O que nos programa é a nossa cultura, as nossas religiões, a nossa família, as nossas crenças, isso nos programa. E a gente vai se afastando de ser a gente mesmo. E quanto mais a gente se afasta de ser a gente mesmo, é como aquela história da mão aqui, ó, bate a luz aqui e eu não olho para o que está na cara aqui, não, eu olho para a sombra. Então fica tudo perigoso, fica tudo esquisito, tudo distorcido. E a gente tem que aprender a enxergar a gente mesmo, como a gente é, quem a gente é. Ah, isso quer dizer que a gente pode tudo? Não sei se pode tudo, mas pode bastante coisa, e principalmente pode coisas que só você pode. Que você veio aqui para poder, para fazer, para realizar, para dar sua contribuição para a humanidade. Cada um de nós, não importa o que você faça, não precisa ser presidente para ajudar a população, não precisa ser o Papa para ajudar a população. E não precisa ajudar toda a população, basta que você atenda aquelas pessoas que realmente você tem acesso, né? Aí essas pessoas é que você pode ajudar sim, né? Pode de uma maneira que só você pode, o que é muito legal, né? Todo mundo pode falar uma palavra amiga, todo mundo pode ter um pensamento positivo para outra pessoa, todo mundo pode fazer uma oração para outra pessoa, todo mundo pode ajudar o outro de alguma maneira, né? Como eu falei logo no comecinho lá, eu acho que esse vírus que a gente está convivendo agora é justamente para fazer a humanidade entender, aprender que nós temos que ser solidários e empáticos. Tem que ter empatia com os outros e tem que ter solidariedade, porque sem ela a gente não vai conseguir eliminar esse vírus, não. Quando tiver meia dúzia de pessoas ali que não foram vacinadas, que não foram devidamente conscientizadas desse tipo de problema, a gente corre o risco, né? E aí tudo bem, o vírus é bem escancarado que é isso, mas é isso para qualquer coisa, qualquer crença negativa, qualquer pensamento negativo. Tudo que a gente gostaria de que todo mundo viva bem, com saudável, igual, ou seja, amar ao próximo como a si mesmo, é o segredo do sucesso para toda a humanidade. É amar o próximo como a si mesmo, você tem empatia e solidariedade para com todo mundo. Com isso, ninguém passa a ser ameaça para outro ninguém. Ninguém ameaça ninguém. Está tudo bem. Acabam todos guerra, assalto, roubo, etc. É só paz e amor, né? Isso é possível, mas não é possível
através de política, não é possível, nem mesmo através da própria religião é mais difícil, embora ela passe a mensagem de uma maneira constante, isso já ajuda. Mas é a conscientização de cada um que vai fazer isso. E como é que eu posso ter conscientização? Autoconhecimento. Eu vou tendo autoconhecimento, eu vou me conscientizando de quem eu sou, de como eu sou, o que eu estou fazendo aqui. Tudo isso o autoconhecimento vai trazer. E os florais de Bach nos ajudam muito nisso. Nos ajudam demais nisso. Então, florais que podem ajudar na ansiedade. Olha, os 38. Mas, claro, o aglímano tem que estar lá, o impatiens pode estar lá, né? Os 5 florais de medo pode estar lá, o walnut para nos proteger das influências externas, né? Nos ajudar na adaptação, também é muito importante. Tanto que o Freud dizia que uma das causas da ansiedade é o medo da separação, que a gente tem lá na infância, quando separa da mãe, né? Então tem essa ansiedade que fica, e a pessoa carrega isso para a vida inteira. Então o walnut ajuda nisso, para você eliminar essa ansiedade da separação, né? Que já ajuda bastante mesmo, né? Que é bem interessante mesmo. Então, é claro que tudo isso vai ajudar. Agora, você tem que procurar sempre bons terapeutas, né? Isso é importante, para que ele não tenha só a tabelinha ali para ver o que é, né? A tabelinha ajuda, mas não resolve tudo. E por isso eu quero fazer um convite para você, que não é terapeuta, mas gostaria de ser terapeuta, porque você quer ajudar a humanidade toda. Claro que você vai ter que trabalhar muito para isso, mas se ajudar parte da humanidade que vem até você buscar ajuda, faça um bom curso de florais. E eu recomendo o nosso curso, o curso de formação de terapeutas do programa de Expertise Terapia Florais de Bach, que vai ter agora, no dia 11. Nós teremos a nossa aula do curso Florais de Bach. O curso é longo, não é só uma aula não, tá? São 13 aulas para completar o curso, e é uma aula por mês. É uma aula por mês para você aprender mesmo ser terapeuta, né? Para ser um terapeuta que sabe o que está fazendo com segurança, né? E o curso é online, tá? Então não importa onde você esteja, o curso é online, ao vivo. Então você pode perguntar um monte de coisas que você tenha dúvida na hora ali, né? Além disso, a aula fica gravada, então você pode rever, né, e tirar mais dúvidas ainda, e também pode tirar dúvidas na outra aula, pode tirar dúvidas no WhatsApp, e recebe todo o material didático que você precisa, você vai receber no curso. A Adriana está colocando aqui o White Chestnut, eu já tinha comentado isso para pensamentos obsessivos de forma geral, né? Então, a ansiedade dos pensamentos. Eu tenho a pessoa que é preocupada. O que é ser preocupado? É nada, né? Você está se ocupando antes do momento de fazer aquilo que tem que ser feito. E aí você gasta energia se preocupando, com pensamento, o que eu vou ter que fazer, eu vou ter que fazer. Tá bom, você já sabe o que vai ter que fazer. Põe na agenda e vai fazer o que precisa ser feito agora, né? Então, todo problema que a gente tenha, a gente não tem que ter preocupação, a gente tem que ter planejamento, mas a gente tem que fazer. Tem um problema? Vou resolver. Não sei resolver. Procuro quem sabe. Não achei ninguém que sabe. Então, não é um problema de verdade. Essas 3 coisas você pode fazer com preocupação, né? Resolvê-lo, se eu não sei, posso me habilitar, vou fazer um curso, aprender a fazer, procuro alguém que sabe, ou se ninguém sabe, não tem curso a respeito, não tem nada, provavelmente não é um problema de verdade. É como diriam, coisas da sua cabeça, né? Não é por aí. Tá? Mas é isso aí, gente. Então a gente está chegando a ter tempo ainda. Nossa, tem quase 1 hora ainda para falar aqui. Mas então, a ansiedade também, é claro que você pode e deve utilizar, não só os florais, mas também a meditação, que ajuda muito, muito legal. O yoga ajuda bastante também, né? Posso utilizar eventualmente um fitoterápico, posso usar aí um chá de alface, né? Uma valeriana, um camomila, na hora que eu tenho essas ansiedades de pico. Aconteceu alguma coisa que realmente nós ficamos ansiosos por uma coisa específica. Aí isso ajuda. Mas isso não trata a ansiedade crônica, aquilo que você tem todos os dias. Mas ajuda você a sair daquela situação de pico. Vai ajudar sim. Então, juntando tudo, e eu sempre falo isso, uma pessoa que está fazendo uma terapia, ela já tem uma boa ajuda. Se ela faz 2, 3, 4, 5, a ajuda é maior. Então não tem porquê não buscar ajuda de várias terapias. Posso usar acupuntura para ansiedade? Pode, para determinadas coisas sim. Pode, vai ajudar sim. A fitoterapia vai ajudar, a meditação vai ajudar, a yoga vai ajudar. Aprender a respirar já vai ajudar. Você respirar profundamente, manter o pulmão cheio durante
os 4 segundos ou 4 batimentos cardíacos, soltar o ar lentamente pelo nariz, manter o pulmão vazio durante 4 segundos, né, ou 4 batimentos, e voltar a inspirar. Então você inspira, segura, expira, segura, você vai ver que naturalmente a sua respiração vai ficando cada vez mais lenta, mais tranquila, e você sente a tranquilidade dentro de você. Você sente a corrente sanguínea diminuindo, a força vital, a energia vital parando de correr para cá e para lá. Você vai ficando mais tranquilo. Então, para uma situação de pico de ansiedade, uma coisa que aconteceu, a respiração ajuda muito. Ajuda muito. Você vai ter que fazer uma apresentação, uma palestra, dar uma aula. Antes, respira assim profundamente. Faz umas 20 respirações, assim, uma sequência de 20, tranquilo. Você vai lá com muito mais tranquilidade, muito mais paz, né? Que isso ajuda bastante. Quem é muito ansioso, toma um banho de luz azul. Ajuda também, deixa a luz azul te irradiar durante uns 5 minutos, ali 10 minutos, já é suficiente para segurar, né? Mas, principalmente, tenha consciência de que você tem esse sabotador que é a ansiedade, para que ele não te pegue de surpresa. Então, começa a enfrentar o bicho que está te ameaçando e não ficar apavorado sem saber o que é, né, e como lidar ou como fugir. Aliás, a gente nunca deve fugir dos problemas, a gente deve enfrentá-los. Mas para isso a gente tem que estar habilitado, né? Tem que estar habilitado para poder cuidar dessa ansiedade. Tá? Isso que é o principal. Porque é realmente um grande mal. A humanidade está tendo dois desequilíbrios que são fundamentais e só aumentam: ansiedade e depressão. Olha a cara do desequilíbrio. Totalmente parado, totalmente agitado, né? É um desequilíbrio total. O que a gente tem que fazer? Diminuir a ansiedade e a depressão, deixar os dois em equilíbrio, né? E nós no Brasil aqui somos campeões aí, né? Da ansiedade. Depressão ainda não somos campeões não, mas estamos chegando nisso também, né? Só falta os Estados Unidos, é fácil de a gente ganhar isso deles, né? Tranquilamente. Então, gente, é isso. Ó. Tenham serenidade, né? É importante, busque aonde você quiser. Ah, porque quando eu faço uma oração eu me sinto menos ansioso. Então, faça mais orações. Não tem nada de errado nisso, é importante. Faça mais orações, sim, né? Ah, porque eu gosto de tomar água com açúcar. Aí já não é tão interessante por causa do açúcar. Então é melhor você tomar água. A água ajuda bastante. Aliás, um dos problemas que as pessoas têm, aumenta a ansiedade, é a falta de água. A falta de água, porque o metabolismo fica todo comprometido. O nosso cérebro, 90% dele é água. É o órgão do corpo que mais usa água. Então, tomar água ajuda muito você a manter equilíbrio no seu metabolismo. Tá? Então, já ajuda demais mesmo. E só de tomar água, você vê que você se sente melhor. Vê, você está fazendo, correndo com isso ou aquilo, a hora que você para tomar um copo d'água, não dá uma refrescada em todos os termos? Física, emocional, mental, né? Não ajuda bastante? Por isso que é importante você, quando você vai beber água, põe uma intenção nessa água. Põe uma intenção. Você pega um copo d'água assim, ó, e pensa uma intenção. Essa água vai me deixar menos ansioso. Ou fala a palavra serenidade. Isso já vai ajudar muito. Porque a água registra todas as vibrações, por isso que a gente usa a água para manter o registro das flores, da vibração das flores que compõem o sistema de florais de Bach. Tá? Então, gente, se vocês têm alguma dúvida, se vocês não têm nenhuma dúvida, passo a mensagem de novo: venha ser terapeuta floral. É uma das coisas que deixa a gente mais tranquilo nessa vida. Realmente ajuda a serenizar. Porque quando você faz terapia de outra pessoa, você aprende muito sobre você mesmo. Então, fazer terapia dos outros ajuda muito a gente a saber sobre a gente mesmo. Então, ser terapeuta é uma maneira de se manter sereno também, de afugentar a ansiedade. Até porque na hora que você vai atender alguém, você se obriga a ficar sereno, focado naquilo que você precisa prestar atenção. E quer ser um bom terapeuta, venha fazer o nosso curso de formação de terapeutas em terapia floral de Bach, que é o curso mais completo do mundo sobre terapias florais. Realmente é o mais completo. Se juntar com o programa de expertise em terapia floral de Bach, não tem nada igual no mundo todo. Então aproveite, venha fazer, tem essa vantagem de ser online, ao vivo, para você tirar suas dúvidas e ainda poder assistir a aula de novo, que está gravada ali. Então só isso aí já garante que você seja um bom terapeuta, porque a humanidade está precisando e cada vez mais de bons terapeutas. E esse momento de pandemia aí gerou mais ansiedade nas pessoas, então as pessoas estão precisando muito, muito mesmo de terapia.
Mesmo uma coisa legal, que foi o home office, né? Acabou gerando mais ansiedade, porque a pessoa trabalha mais do que devia, passa dos horários, né? Não fica claro assim que agora é hora de eu parar, porque você está dentro do serviço, né? E isso gerou mais ansiedade. Então, olha, o que não falta é clientes para os terapeutas florais, porque realmente a humanidade toda está precisando muito. E a terapia floral hoje é reconhecida em muitos países, né? A Organização Mundial de Saúde reconhece, e aqui no Brasil, até o SUS também se esforça para dar acesso aos florais de Bach como uma das terapias que o Ministério da Saúde recomenda aos brasileiros. Tá? Então, acho que só isso já vale a pena, né? Que tem um monte de profissão desaparecendo aí nos próximos anos. Enquanto a profissão de terapeuta floral garante para vocês que só tende a crescer para o bem da humanidade. Gente, muito, mas muito, muito, mas muito, muito, muito mesmo. Obrigado pela atenção de vocês. Né? Valeu mesmo. Espero que tenha deixado vocês menos ansiosos, né? E não mais ansiosos. E lembra disso, que realmente os florais podem ser uma excelente ferramenta, um excelente recurso para tratar a ansiedade e deixar a sua vida mais serena. Muito brigadão e boas vibrações.